Vencedores e perdedores do GP da Bélgica de 2025. E eu vi que teve muita gente que gostou, tipo, que achou uma boa corrida, e não tô aqui pra julgar, não tô aqui pra criticar, claro que cada um pode gostar do que quiser. Particularmente, eu não achei uma corrida tão boa, eu achei uma corrida muito parada, e fora a escalada do Hamilton, por exemplo, ou as coisas que animaram um pouco, principalmente para nós brasileiros, do Gabriel Bortoleto, por conta da troca de posição com o Nico. Fora isso, não aconteceu nada. O resto da corrida, você teve o líder disparado, o Lando não conseguiu se aproximar, o Leclerc também disparou do Verstappen, não teve briga pelo pódio em geral. O resto da pista você teve ali talvez uma pressãozinha do Hamilton no álbum, mas que também nem teve uma disputa de fato. O Gasly segurando meio mundo para terminar em 10º lugar. Eu achei que foi uma corrida bem parada, que não aconteceu muita coisa. E talvez a pior da temporada até aqui. E a gente tava vindo de uma sequência de boas corridas. A gente teve uma ótima prova na Áustria, na minha opinião. A gente teve uma ótima prova na Grã-Bretanha, na minha opinião. Foi uma grande corrida na Grã-Bretanha. A gente tava vindo numa crescente e achei que a Bélgica caiu um pouco. Mas não significa que nós não tivemos histórias acontecendo nessa corrida. E a gente teve muitas histórias para serem contadas nessa corrida. Inclusive, talvez pela primeira vez neste quadro eu fique em cima do muro. E vocês vão entender o porquê. Então, sem mais enrolação, bora ver quem foram os vencedores e os perdedores do GP da Bélgica de 2025. Vencedor, Oscar Piastri. O nosso vencedor da corrida, largando de 2º lugar na corrida principal e largando da pole position na corrida sprint. Na sprint ele acaba levando do Verstappen logo na primeira volta, ele aprende o truque e devolve na mesma moeda em cima do Norris na corrida principal. Claro que teve um erro do Norris na largada, ele não consegue tracionar bem, principalmente entrando ali depois da curva 1, que você vai direto ali pra curva del Rouge, pra Radion. Ele não conseguiu tracionar muito bem, isso permitiu com que o Piastri se aproximasse dele e tivesse uma distância próxima o suficiente para fazer a ultrapassagem, o que ele fez e disparou. E depois que o Piastri assumiu a ponta, não deu chance pro Norris ameaçar ele de qualquer forma que fosse. Uma grande corrida do Oscar, ele foi muito bem, controlou o ritmo do início ao fim, especialmente ali no finalzinho da corrida, que o pneu amarelo estava muito desgastado dele, ele não estava mais conseguindo virar voltas tão boas como estava na maior parte da corrida, e o Lando ia se aproximando, mas ele conseguiu se defender muito bem. O Piastri se defendeu muito bem. Não se defendeu, porque de fato, eu falei isso também ontem no vídeo de reação, né? Não se defendeu no sentido de ter uma disputa na pista com o Norris, mas no sentido de controlar o seu pneu, de ter um ótimo gerenciamento de pneus para conseguir fazer voltas minimamente competitivas com o Lando Norris, que se aproximava cada vez mais. Ele cruza a linha de chegada em primeiro, abre mais a vantagem, agora ele tá 16 pontos de vantagem pro Norris no campeonato de pilotos, e é só ele não fazer um final de semana desastroso na Hungria agora, mesmo que ele termine em 2º lugar na corrida, ele vai para as férias de agosto como líder do Campeonato Mundial de Pilotos. O que leva então a gente pro perdedor, Lando Norris. Meio que tá sendo a temática da temporada, né? A gente começa com o vencedor da corrida, que geralmente é um piloto da McLaren, e o perdedor é o piloto da McLaren que não venceu a corrida. E no final das contas esse é isso, porque você tá numa disputa direta de título entre os dois pilotos da McLaren. Então, se um deles deixa de vencer, especialmente por um erro dele, ele é um perdedor, mesmo que ele termine em 2º lugar. Porque eu já vi gente cobrando, como você pode falar que o Piastri, como você pode falar que o Norris é perdedor, sendo que eles terminaram em 2º. Se você tá disputando o título mundial com alguém, e esse alguém termina em 1º lugar, e você não é o cara que terminou em 1º lugar, você perdeu, você foi um perdedor nessa corrida. E o Norris acaba sendo um perdedor. Na corrida sprint ele termina atrás do Piastri, e na corrida principal ele termina atrás do Piastri. Mesmo tendo feito a pole position, só que na largada ali ele acaba distracionando um pouco, principalmente saindo da curva 1, o que permite o Piastri ficar na cola dele para poder fazer a ultrapassagem na reta. Então o Norris, mesmo com a pole position, deixa de ganhar a corrida, deixa de fazer pontos importantes para diminuir a vantagem. Ele podia chegar agora na Hungria colado no Piastri na questão de pontos, mas deixa de fazer isso e na verdade o Piastri amplia para 16 pontos no campeonato mundial. A situação do Norris não é fácil, mas ainda assim tem muita corrida, porque se fala 16 pontos, mais 2 vitórias do Norris, ele já tá a 2 pontos de diferença do Piastri, e a gente tá falando que faltam 12 corridas ainda pro fim da temporada, então tem muita coisa pra acontecer, a temporada tá na metade. Em relação ao pneu duro, eu vi muita gente criticando a estratégia, eu não acho que foi errado, porque se o seu adversário para e põe um pneu diferente, né, põe um pneu médio ali, cara, você vai fazer a mesma coisa que ele, você já tá muito atrás dele, principalmente depois da parada, né, porque o Norris não vai parar junto com o Piastri, porque se parasse junto com o Piastri ele ia voltar bem atrás do pelotão, ia fazer um double stack ali da McLaren, que não ia dar certo,
Então, ele precisava parar na volta seguinte. E se ele fizesse a mesma coisa que o Piastri fez, cara, ia continuar a mesma coisa, não ia mudar nada. Ele precisava arriscar. Eu não critico o Norris por ter escolhido o pneu duro, e no final até se provou que estava mais rápido. A ideia existia, ele tinha uma ideia que funcionava. Só que o Piastri pilotou muito bem e o Norris não conseguiu tirar o suficiente e acabou terminando em segundo lugar, e por isso pra mim ele é um perdedor desse final de semana. Vencedor, Charles Leclerc. E essa foi uma grande corrida do Charles. Ele conseguiu de forma surpreendente, a gente tem que dizer que foi surpreendente ele botar esse carro em P3. Ninguém tava esperando ele botar esse carro em P3. Ele vai lá, classifica em terceiro lugar, e na corrida, apesar de cometer alguns erros e quase jogar esse pódio fora, ele quase jogou esse pódio fora, especialmente na chuva ali, com o Max Verstappen jogando pressão nele, aquela curva 1 que ele distraciona, vai pra fora, o Verstappen bota lado a lado, só que o Charles ainda consegue se defender bem pra entrar no Eau Rouge com a vantagem, o Max tira o pé, porque ele é louco, mas ele não é louco o suficiente de dividir a Eau Rouge com alguém na chuva. Essa daí é uma loucura que é pra poucos, especialmente agora que ele tem uma filha, mas brincadeiras à parte. Foi uma grande corrida do Charles e depois ele conseguiu segurar muito bem, impediu as ofensivas do Max durante toda a corrida, especialmente quando secou. Quando secou, o Leclerc começou a pilotar até melhor, começou a distanciar melhor do Verstappen na terceira colocação para poder pegar um pódio que é o quinto pódio dele na temporada. É até estranho falar, não parece, mas é o quinto pódio do Leclerc na temporada. Vencendo mais uma temporada que você tem um piloto bom num carro que não corresponde às qualidades dele. É a epopeia do Charles Leclerc na Fórmula 1. Um piloto bom, um piloto que sempre consegue fazer ótimas performances, que sempre consegue entregar bons resultados num carro que é incapaz de acompanhar os resultados dele. No final não tem muito mais o que falar, foi uma grande corrida do Charles, ele conseguiu segurar o terceiro lugar do início ao fim e mereceu terminar com o seu quinto pódio na temporada. Perdedor, Carlos Sainz. E minha opinião já tá bem clara em relação ao Sainz. Eu já tô um pouco de saco cheio em relação a tudo isso que tá acontecendo da novela Carlos Sainz e da maneira que ela tá sendo conduzida, especialmente. Porque o Sainz, ele pediu as 8 corridas iniciais para entregar resultado, ele não conseguiu. Ele até tem algumas corridas que ele vai bem, mas uma grande parte das corridas ele não consegue entregar um bom resultado. Ele simplesmente não consegue. E daí depois ele fica aparecendo em podcast, em entrevista, falando como ele merecia ter ido pra Red Bull. Cara, você não tá entregando resultado na Williams do lado do Albon. Enquanto o Albon tá fazendo grandes corridas, grandes finais de semana, você tá terminando no fundo do pelotão. E apesar de na sprint você ter feito uma boa corrida, nada se compara à pontuação da corrida principal, ainda mais pra Williams, que tá sendo perseguida ali no campeonato de construtores. Tá sendo perseguido por Sauber, tá sendo perseguido por Racing Bulls, tá sendo perseguido por Haas da vida, que nesse final de semana tava bom, mas não conseguiu pontuar. Você não pode ficar perdendo esses pontos. Tudo bem que o Albon não pontuou na sprint, mas na corrida principal, que é onde tem os principais pontos, ele tava lá e pontuou. E o Sainz não tava lá pra ajudar. O Sainz teve uma corrida deplorável nesse GP da Bélgica. Uma corrida horrível, apagadaça, ele foi péssimo. E assim, me incomoda um pouco que o cara fica se defendendo, fica falando, não, eu devia ter ido pra Red Bull, eu não sei porque eles não me escolheram. Cara, você não tá conseguindo acompanhar o seu companheiro de equipe na zona de pontuação em corrida que você tem carro pra pontuar. O Albon, ele deve estar com 4 vezes mais pontos que o Sainz nesse momento. E o Sainz, ele é um bom piloto, ele é um grande piloto, ele provou isso em várias corridas que ele teve na Ferrari, fazendo boas provas. O problema é que muitas vezes ele não consegue converter isso em resultado na pista. E como foi nessa corrida. Eu achei uma péssima corrida do Sainz e que deixou o Williams na mão, numa corrida que a Williams tinha carro para pontuar com os 2 carros. E virando a moeda, então, o nosso próximo vencedor é o Alex Albon, que fez uma corrida espetacular. O Albon fez uma corrida espetacular. Que corridaça do Alex Albon. A classificação já foi espetacular para a corrida principal, se classificando em 5º lugar. Isso aí já foi bem surpreendente. Obviamente na corrida ele acaba perdendo uma posição, tudo certo. Mas depois que ele fica ali, ele se fixa em 6º lugar, ele ativa o modo Giga Albon, fecha a pista e não deixa o Hamilton passar de jeito nenhum. O Albon se defendeu muito bem e dava pra ver claramente que a Williams estava com uma configuração com um pouco menos de downforce, né, no carro. Eles voltaram a ser o famoso jato de reta. A reta ainda assim é uma das principais características do carro da Williams, porque eles ainda têm de certa forma dificuldade em conseguir colocar downforce, um pouco de pressão aerodinâmica no carro. Então, nessa pista eles aproveitaram e apostaram bastante nisso, e o carro estava impossível de ser ultrapassado. O Hamilton não conseguiu, o Hamilton que escalou o pelotão inteiro, ficou preso e não conseguiu passar o Albon, e por conta disso o Albon segura um 6º lugar importantíssimo para a Williams, que está sendo ameaçada por equipes como a Sauber. A Sauber pontua nesse final de semana, mas pontua menos que a Williams.
Isso é importante para a Williams pensando no campeonato de construtores. E o Albon mais uma vez se consolidando ali como piloto principal, como o líder, a cabeça desse projeto ali da Williams atualmente, sendo o piloto principal da equipe em questão de pontuação, de consistência e de resultados. E provando ali mais uma vez que ele não tá lavado, né? Como muita gente dizia que ele só entregava resultado porque o companheiro dele era o Latifi, porque o companheiro dele era o Sargent, tá aí com o Carlos Sainz e ele continua sendo um grande piloto na Williams. Perdedor, Haas. A Haas com certeza foi uma perdedora nesse final de semana, porque tinha claramente carro para pontuar. E esse é o ponto. A gente viu isso na sprint, que os dois terminaram na zona de pontuação, o Ocon e o Berman, e na classificação, apesar de nenhum deles ter chego no Q3, ainda assim, eles ficaram próximos, era 11º, 12º ali, eles tinham possibilidade de pontuar, só que na corrida eles andaram para trás. As Haas andaram para trás no final de semana, depois de muito tempo que eles estavam tendo péssimos finais de semana, eles não conseguiram pontuar. E por conta disso, eu não tenho como não deixar de colocar eles como perdedores. Era um final de semana que eles poderiam finalmente voltar a pontuar, finalmente voltar a ter essa consistência de terminar na zona de pontuação no final de semana que o carro parecia bom. E durante a corrida o Berman não conseguiu, né? Ficou preso no trenzinho do Pierre Gasly. E o Ocon foi ferrado pela estratégia, né? Ele acabou parando depois e foi parar lá no fundo do pelotão, estragar a corrida do coitado do Ocon. E, cara, a Haas, num final de semana que eles finalmente estavam bons, depois de tantos finais de semana merda que eles estavam tendo, cai pro fundo do pelotão ali e não consegue pontuar. E é complicado, quando você é uma equipe que não tá sempre tão bem, você não pode desperdiçar oportunidades de pontuar como essa que a Haas teve. Vencedor, Pierre Gasly. Outro que ativou o modo Giga, esse aí já patenteado, o Monte Gasly. O Gasly fez o trenzinho da alegria ali em 10º lugar. E, cara, segurou todo mundo, não deixou ninguém passar ele. Era a Haas, era quem fosse, não ia passar o Monte Gasly. Ele fez uma grande corrida para se defender, uma ótima prova para se proteger e impedir que quem estivesse atrás dele ultrapassasse ele. Ele realmente foi o meme do Monte Gasly. Apesar de o Hamilton ter esse histórico de ter dificuldade de ultrapassar o Pierre ele conseguiu passar sem muita dificuldade, mas no geral o Pierre se defendeu muito bem, mais uma vez mostrando que ele é um ótimo piloto. O Pierre é um ótimo piloto, o Gasly é um bom piloto, só que ele tá preso naquela bomba da Alpine que ele precisa segurar meio mundo para conseguir terminar em 10º lugar. Foi uma boa prova, foi uma grande corrida e ele termina na zona de pontuação mais uma vez ali, queimando o nome do companheiro de equipe. Eu nem vou botar como perdedor, porque nesse ponto já nem tem mais como botar o Colapinto como perdedor. Se toda corrida esse é o resultado dele, do Colapinto, não é perdedor, é o normal dele, entendeu? Perdedores ele consegue ser pior ainda do que isso. Eu acho que o Colapinto já tá fadado a ser demitido da Alpine, não tem muita salvação pra ele. Mas o Gasly mais uma vez fez uma grande corrida e mostra que o problema não tá necessariamente no carro, e sim na pecinha ali que tá entre o volante e o assento. E a gente vai para outro vencedor. Não vamos voltar para perdedores, não teremos mais perdedores nesse vídeo, apesar de ter mais 2 tópicos para falar contando com esse. Vencedor, Gabriel Bortoleto. Sim, Gabriel Pontoleto ataca novamente. Corridaça do Gabi. Não corridaça, finalzaço de semana do Gabi. Que final de semana do Gabi, sério? Esse aqui foi realmente o primeiro final de semana que você olhava pra ele e falava, cara, esse é o campeão da Fórmula 2 que eu assisti. Esse é o campeão da Fórmula 3 que eu assisti. É esse é o cara que foi campeão da F3 e F2 como novato e que veio pra Fórmula 1 com esse status. É ele. 2 vezes no Q3 e 2 corridas terminando em 9º lugar. Só não pontua nas 2 corridas porque sprint pontua só até o 8º lugar. Mas foi um grande final de semana. 2 Q3 consecutivos. Enquanto o Hulk ficou em um Q1 e o outro foi pro Q2. Tá certo que ele teve a sorte no Q1 da corrida principal, mas ainda assim conseguiu chegar no Q3 eventualmente. E nas corridas, 9º lugar nas 2. A Sauber eventualmente acerta a estratégia com o Gabriel e ferra com a estratégia do Nico, né? Eu não sei qual foi a ideia de fazer a segunda parada com o Nico, até agora eu não entendi exatamente por que fizeram isso. Mas com o Bortoleto foram perfeitos, pararam no momento que tinha que parar, ajudaram ele a ganhar as posições e trocaram de posição com o Hülkenberg quando precisava ter a posição trocada. Isso garantiu com que ele terminasse em 9º lugar, sendo o pontuador da equipe nesse final de semana, trazendo 2 pontinhos para casa e consolidando um grande final de semana. Cara, você com a Sauber, mesmo que a Sauber não seja mais a trolha que era antes, né? A Sauber não é mais um carro péssimo, não é mais um carro ruim como ela era antes. A Sauber ainda é um bom carro, a Sauber é um bom carro no caso. Mas você chegar 2 vezes no Q3 enquanto seu companheiro não chegou nenhuma vez na temporada e terminar as 2 corridas consistentemente em 9º lugar,
realmente é um ótimo ponto de destaque, um grande asterisco aí no final de semana asterisco fica meio negativo, né? Mas um grande final de semana do Gabriel. E a gente chega com boa expectativa pro que ele pode fazer agora na Hungria. E aqui eu vou falar, eu não costumo falar se eu não considero o cara vencedor ou perdedor. Mas eu vou falar porque eu sei que vai ter gente que vai cobrar se eu não falar. Mas eu não acho que ele é um vencedor, e muito menos um perdedor. E por que eu tô me defendendo disso? Porque eu tô falando do Lewis Hamilton. Eu não acho que ele foi um vencedor no final de semana. Mas eu não acho que ele foi um perdedor por conta da corrida que ele fez. A corrida que ele fez de largar do pit lane e terminar em 7º lugar salvou ele do status de perdedor, porque pelo menos recuperou, trouxe os pontos pra casa, beleza. Mas eu vi muita gente falando, tipo, nossa, ele é um vencedor, então o Fred vai botar o Hamilton de vencedor. Não, eu não acho que ele seja um vencedor. Porque, cara, ele teve um péssimo final de semana, o final de semana inteiro. A obrigação dele era voltar pra zona de pontuação. A obrigação dele era trazer os pontinhos pra Ferrari, que tá disputando um vice-campeonato de construtores. Era obrigação dele voltar pra zona de pontuação. O vencedor é o Leclerc, que terminou no pódio num carro que não necessariamente era pra estar lá. O Hamilton, ele botou o carro onde ele tinha que no mínimo estar. Foi uma grande corrida, eu não estou tirando esse mérito, porque você largar do pit lane e ultrapassar o tanto de gente que ele ultrapassou foi foda. Isso mostra que na chuva ainda, pelo menos, o cara ainda é o Hamilton que a gente conhece. Foi foda a corrida do Lewis, especialmente na chuva. Mas vencedor eu acho muito forte dizer, porque, cara, ele botou o carro onde o carro tinha que estar no mínimo ali, que era nas posições de pontuação, no 7º lugar ali, daí tudo bem, ficou preso no álbum, tá certo. Mas eu não considero ele um vencedor por conta disso. Foi uma grande corrida. Não muda o fato de que foi uma grande corrida do Lewis. Mas vencedor por conta disso, volta naquela época do Pérez, quando o Pérez começou a ir mal com a Red Bull, né? Ali em 2023, quando ele começou a ir mal, que ele largava lá do fundo e remava pra, tipo, terminar em 4º, 5º lugar, todo mundo dava piloto do dia pra ele. Eu nunca concordava com isso. Cara, ele descobriu o cheat code pra você ganhar o troféu de piloto do dia. Você largar mal e ir pra frente. E o que tá certo, você fez um monte de ultrapassagem, voltou para suas posições, beleza. Mas considerar-se um vencedor por isso? Por algo que você fez, que fez você largar lá de trás e você voltou pra posição que você tinha que estar no mínimo, eu não considero isso como vencedor. E por conta disso eu não boto ele como vencedor, mas eu não acho perdedor exatamente porque ele recuperou e pelo menos voltou pra zona de pontuação pra ajudar a Ferrari na disputa. Então, por isso que eu disse que eu fico em cima do muro na questão do Lewis. Mas aí tá, esses são os vencedores e perdedores do GP da Bélgica de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre, o que você concorda, o que você discorda. Sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Não esquece de deixar aí nos comentários. Eu também quero trazer aquele lembrete pra você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço então pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.